Bom dia para todos. Estamos aqui na nossa 56ª Happy Hour e um dia tão especial que hoje, se vocês não sabem, é o Dia do Professor. E temos a honra de receber aqui hoje o professor José Alexandre Acha. Professor, muito bem-vindo, professor. O professor Alexandre é graduado em Ciências de Computação pela Universidade Católica de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, é mestre pela Universidade Federal Fluminense, é Departamento de Ciências da Computação da Universidade Federal Fluminense, voluntário com projetos do Hack Crisis Management Platform, na Alemanha, parceria com projetos do Get Boarded, Portugal, consultor da Pink Coder, uma organização sem fins lucrativos para grupos subrepresentados da Índia, e gerente de projetos de Software Entrepreneur, Innovator, Fractional, CTO, Flórida. Muito bem-vindo, professor. Num dia tão especial, considere-se o representante mundial dos professores que merecem nossos aplausos. Por favor, professor, o microfone é todo seu. E bem-vindo a todos. Obrigado, Stefania. Muito obrigado pela introdução aí. Eu quero aqui fazer uma referência a todos os professores, né? Quem foi professor nunca deixa de ser professor. Hoje em dia eu trabalho na parte administrativa, mas nunca a gente deixa de lado a parte professor, né? Uma palestra nada mais é do que uma aula explicativa, né? Então a gente está sempre ensinando as pessoas, né? Como pai, como mãe, como um avô, como uma avó, como um tio, como uma tia, a gente está sempre passando conhecimento. E a humanidade só chegou onde a gente está hoje porque nós passamos conhecimentos uns para os outros, né? Desde que a humanidade começou a pensar, né? Como ser humano, como Homo sapiens. Então, somos todos professores e somos todos alunos, né? Está todo mundo no mesmo barco. Não existe essa diferenciação como ser humano. Obviamente, tem pessoas que têm um certo conhecimento específico em alguma coisa e repassam isso, mas mesmo como professor, a gente tem uma troca, né? O aluno tem sempre a ensinar a gente, seja como uma matéria específica mesmo, ou como aprendizado de vida. Então, só para dizer que não existe, assim, na minha cabeça, uma diferenciação do patamar professor do patamar aluno. Estamos todos juntos para buscar, em busca do aprendizado, né? De ambos os lados. Então, essa é a minha homenagem aos professores, né? E eu quero também agradecer muito a oportunidade, porque eu sei que esse espaço aqui, já vi vários vídeos no YouTube, né? Eu sei que esse espaço aqui já foi preenchido por pessoas de notável saber, notável conhecimento, com certeza muito mais do que eu, isso é óbvio. E é um privilégio realmente poder estar tendo esse espaço para poder passar um pouquinho da minha experiência, alguma coisa. E na minha cabeça eu sempre gosto de passar um pouco e ter o retorno daquilo que eu estou passando para saber se realmente as pessoas estão captando aquilo ali. Eu gosto de ouvir uma retórica, eu gosto de ouvir as perguntas para a gente direcionar, né? Às vezes a gente prepara uma palestra para atingir X e você atinge Y, porque às vezes as pessoas têm uma outra dúvida, né? Uma outra versão da coisa. Então eu peço que vocês quando forem ver a palestra e tudo, possam colocar as dúvidas aqui no chat, né? E, ao final, são duas palestras pequenas, né? Uma sobre a estrutura da universidade, outra sobre fake news. E vocês podem colocar no chatzinho, e a gente vai tentar aqui. A senhora Pani me ajuda aqui um pouquinho na hora que for ver o chat, as perguntas. E, bom, vamos lá. Claro. Eu vou começar aqui. Posso compartilhar a tela aqui? Com certeza, professor. Por favor. Bom,
Aqui, eu depois vou colocar aqui meus dados. Isso aqui é só para Se o senhor introdução. quiser, tem aquela tacinha para Não, já vou botar aqui esse. esse, Ok. Isso. tá? Uhum, Esse aqui eu vou depois passar, tá? Todos os dados. uhum. A senhora Pania tem ali todos os... Pode compartilhar, não tem problema, tá? Esse Uhum. conteúdo, não tem problema. Ok. Aí você depois pegar isso com calma, tá? Uhum. Então, eu trabalho na Universidade Fluminense, na UF. Então, a universidade ela é dividida basicamente na parte administrativa e na parte acadêmica. Tá? Ela não abriu, professor. Só tem que Não? clicar. Não, tem que clicar em cima para a imagem abrir. Ela está ainda em. Foi? Conseguiu? Ainda não. Bom, Almir Chiado. Deixa eu botar aqui de novo. Vamos tentar aqui. ok. Isso acontece às Foi? vezes. Não, Agora ainda consegue não. ver? Não, a gente vê, mas ela não está inteira na Não está tela. inteira. Porque eu É, boto aqui a apresentação de slides, aí ela... sei. Vamos ver aqui. Aham, Slide atual. Pronto. sei. Foi? Consegue ver agora? Ainda, agora sim. Mas ela pulou. Bom, ela foi já para o É, segundo. Tá certo. porque esse é o primeiro, É esse é o isso. segundo. Tá perfeito. Tá? Então, isso aqui é a universidade onde eu trabalho. Eu peguei como exemplo para a gente dar uma olhada. Nós temos a parte acadêmica e a Uhum, parte de administração. Né? Então, essa aqui é toda a organização da UF. Né? Então, aqui tem a parte gerencial, a parte de cima, tem o Conselho de Ensino e Pesquisa, tem o Conselho Universitário. Isso aqui são conselhos, ou seja, eles aconselham o reitor a tomar determinadas decisões. Não são órgãos, você pode ver que esse Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, ele está solto aqui. Né? Ele faz parte da universidade, mas ele não tem influência direta. São conselhos criados pelo reitor, né? Acho que são a cada 4 anos você pode mudar esses conselhos, né? Essa auditoria técnica faz parte para ajudar, né? Na parte do funcionamento do conselho. E aqui eu tenho a reitoria. Vejam que a reitoria está abaixo da universidade, né? Essa parte da universidade de cima, ela é gerenciada pelo MEC, né? E esses conselhos aqui também estão acima da reitoria. Conselhos universitários, principalmente, são importantes. Eles direcionam as tomadas de decisões realizadas pela reitoria. Okay? Então, toda essa parte acima da reitoria é uma parte de conselheiros, ou seja, eles não estão diretamente ligados à reitoria. Tá? O reitor recebe informações desses conselhos para a tomada de decisão. Muito bem. Abaixo da reitoria, eu tenho aqui as comissões, né? Comissão de ética, comissão de CPPD, essa aqui é de docência, e uma assessoria. Né? Essa assessoria aqui é o quê? É uma assessoria jurídica. Né? Eu quero tomar uma decisão. Essa decisão eu tenho em base jurídica, então eu venho aqui com essa assessoria jurídica, e essas comissões aqui também ajudam, interagem com essa assessoria jurídica aqui também. E aqui é o gabinete, né? A parte realmente administrativa e ouvidoria da reitoria. Tá? E aqui eu tenho as pró-reitorias de ensino, de pesquisa, de pós-graduação, de graduação. Né? Isso, gente, varia de universidade para universidade, porque a UF, por exemplo, tem aqui as unidades universitárias no interior. Então, não temos só em Niterói, temos em outras cidades também. Então, isso pode variar de faculdade para faculdade, universidade para universidade, melhor dizendo. Tá? Por exemplo, aqui a UF tem o Hospital Antônio Pedro, também está aqui embaixo. Né? Então, tem universidades que não têm hospital universitário, né? Principalmente universidades menores, universidades públicas. Tá? Então, isso varia muito. Porque, por exemplo, a parte de pós-graduação é separada de graduação. Tá? Às vezes, a universidade tem uma central de ensino única, que tanto ajuda, tem a parte de graduação, quanto na parte de pós-graduação. Tá? Então, eu vou passar aqui rapidinho, só para a gente ter uma ideia das escolas, né? Que a gente tem, das unidades, melhor dizendo, né? Das unidades da UF. Tá? Então, a gente tem o Instituto Biológico, Escola de Enfermagem, essa nomenclatura, né? De escola, instituto, faculdade, é porque a UF ela é um agregado, né? É um universo de
de faculdades e institutos. Então, antes, por exemplo, faculdade de informática é uma faculdade antiga. Essa nomenclatura faculdade, ela é antiga. As primeiras tinham essa nomenclatura de faculdade. Agora, existe a nomenclatura de instituto. Era faculdade, depois escola, e agora instituto. Então, essas que têm instituto escrito, elas são, teoricamente, mais novas. Tá? E as faculdades são instituições mais antigas. Elas todas foram reunidas na UF, que é uma universidade. Tá? Então, aqui, por exemplo, tem aqui, ó, Instituto de Ciência e Tecnologia de Rio das Ostras. Né? Vocês viram lá no slide anterior que nós temos unidades em outras cidades. Então, a Escola de Engenharia de Petrópolis, tá? Instituto de Saúde Nova Friburgo. E cada uma dessas siglas aqui representa essas instituições que estão aqui do lado. Tá? É uma coisa bem simples, tá? Só para a gente poder se situar aqui o que cada um faz. Qual é a função de cada órgão desse na universidade. Uhum. O senhor tem a data, professor, quando começou a universidade? A UF fez 50 anos, a UF deve ter por volta de 60 anos. Quando eu entrei na UF, logo depois ela comemorou 50 anos de existência. Né? Okay. Foram algumas faculdades dessas que se juntaram, né, e criaram a universidade. Entendi. Mas eu vou dar... No site da UF, www.uf.br, aí vocês têm todas essas informações. Isso aqui tudo eu tirei do site da UF. Tá? Certo. Bom, aqui é o lugar que eu trabalho. Né? Aqui é o Instituto de Computação, onde eu trabalho. Eu não trabalho no Instituto, eu trabalho no departamento. Eu vou explicar para vocês aqui onde é que é. Então, o Instituto de Computação é uma unidade que tem a Secretaria Administrativa do curso. Tá? Então, essa secretaria cuida do Instituto. E o Instituto tem, sob ele, a coordenação do curso de graduação em Sistemas de Informação, coordenação do curso de graduação em Ciências da Computação. Essas duas coordenações, antes, elas eram juntas. Né? Porque houve uma necessidade aqui, que a gente tem hoje em dia quase 70 professores, mais de 60, quase 70 professores. Uau. Então, houve a necessidade de ter uma divisão das duas coordenações. Mas eles realizam o mesmo trabalho, claro, cada um no seu curso, tá? Mas é o mesmo tipo de trabalho. Aqui no meio eu tenho o curso superior de tecnologia em sistemas de computação. Esse curso aqui é EAD, é um curso à distância. Tá? Okay. Aqui eu tenho coordenação do curso de pós-graduação, estricto sensu. Aqui eu tenho mestrado e doutorado nessa quarta coluna aqui. Tá? E aqui é onde eu trabalho no Departamento de Ciência e Computação. Esse Departamento de Ciência e Computação, ele gerencia os professores. Tá? Okay. As coordenações gerenciam os alunos, tá? Coordenação do curso de graduação, alunos de sistema de informação. Coordenação do curso de graduação de ciência e computação, alunos de ciência da computação. Esse de sistemas de computação e tecnologia, que é EAD, os alunos. Tá? Então, as coordenações gerenciam os alunos. E aqui o departamento, os professores. Existe hoje em dia uma discussão para ter 2 departamentos. Como era aqui, um curso só. Aqui eles estão querendo também dividir o departamento de ciência da computação e sistemas de informação. Porque tem muito professor aqui para ser administrado. Então, eles já estão pensando em criar um novo departamento. Esses novos campos foi mais ou menos o que? Há 15 anos que começaram anterior, quer dizer... Eu cheguei na UF tem 13 anos. Né? Quando eu cheguei, isso aqui era uma coisa só. Né? Certo. Existia só uma coordenação, certo? E um departamento. Agora já ficaram todas as divisões aqui. Então, o início né, da computação, enfim, de se estabelecer nas universidades. Né? A universidade é muito dinâmica. Né? Ela tem um crescimento muito grande, muito alto. Então, em 10 anos muda muita coisa. Né? A UF começou como uma portinha na sala de matemática. Né? Não existia curso de computação, era matemática aplicada em computação. Né? Quando eu fiz universidade, quando eu fiz meu bacharelado, não existia
faculdade de informática ou ciência da computação. E A minha turma... ela faz, vamos dizer assim, intercâmbio com que países, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos? Então, a UF, a Universidade Federal Fluminense, tem convênio com vários países pelo mundo, né? Mas cada instituto também tem a sua própria ligação com outros países e outras universidades. Isso também é muito dinâmico, porque isso depende dos projetos que os professores apresentam. Certo. Então, existem projetos de professores que, por exemplo, tem a Universidade de Bolonha, na Itália, tem a Universidade do Lausanne. Então, depende dos projetos que são apresentados e da ligação desses projetos com as universidades. Esses projetos têm começo, meio. Então, por exemplo, hoje a UF tem um convênio com a universidade na Alemanha, mas pode ser que daqui a 2 meses não tenha mais, porque o projeto finalizou. Entendi. Os alunos devem buscar os professores orientadores, né, quando forem fazer os seus cursos, e buscarem quais são os projetos que esses professores orientam, né, e onde esses projetos são implantados, como são implantados, qual tecnologia que utiliza. Né? E tudo isso o professor orientador passa para os alunos e eles, dentro daquilo que eles mais se sentem à vontade em estudar, eles podem escolher. Isso aí é bem tranquilo. E hoje em dia, com a tecnologia, é bem mais fácil, por exemplo, um professor acadêmico lá fora apresentar um projeto e os alunos aqui poderem assistir, né, através das mídias, né, coisas que não era possível alguns anos atrás. Exatamente. Essa é a ideia. E existem vários alunos que iniciam assim a sua carreira lá fora, né, internacional. E existem, por exemplo, os doutorados sanduíches, né, pós-graduação sanduíche, que você trabalha e estuda. Existem também graduações sanduíche, você trabalha e estuda fora do país. Mas o primeiro contato é assim, né? Você presta serviço, né? Estando aqui no Brasil mesmo, desenvolve um bom trabalho. Sim. Esse trabalho sendo reconhecido lá fora, o aluno pode ser chamado. Tem vários amigos meus que, quando fizeram faculdade comigo, principalmente pós-graduação, estão morando fora, na Bélgica, na Alemanha. Tem professores da UF que fizeram cursos na Alemanha, voltaram e estão dando aula aqui na UF, enfim. É bem interessante esse acordo bilateral e, às vezes, até com mais países. Eu acho fantástico, professor, que hoje em dia os jovens, né, que chegam na universidade têm um mundo à ponta do dedo, né? As oportunidades aos estudos, né, com tanta oportunidade que não existia até recentemente, né? Hoje em dia, você realmente tem... Eu adoraria voltar a estudar. Estudar é uma coisa que eu não me canso nunca, né? Nunca, né? É aquilo que eu falei no começo. A gente, enquanto está vivo, a gente está aprendendo. Tá? Sim. Logicamente que tem pessoas que estão numa vida acadêmica têm a oportunidade de aprender coisas específicas, né? Mas, não, até os próprios professores, né? Cada dia estão também se aperfeiçoando, porque as coisas estão mudando com uma velocidade gigante, né? E aí acompanhar tudo isso, você tem que estar sempre atualizado, né, com as novas tecnologias, novas abordagens, novas ideias, né? E os jovens também, né, que vêm com tanto gás, né, com tanta vontade, isso é muito bom. Eu sempre falo o seguinte, quando eu dava aula, né, com frequência, né, na aula a gente nunca para de dar aula, mas com mais frequência, tinha turmas, né? Às vezes eu tinha pessoas com 60, 70 anos na aula, né? Em que a gente tinha uma aprendizagem de vida muito grande. A aprendizagem ali é de vida, é muito grande. Sim. É muito grande. E também tinha alunos de 20 e poucos anos que aí a aprendizagem era outro enfoque, era um aprendizado que a pessoa via no jornal, via numa revista alguma coisa, uma técnica diferente, apresentava para o professor, e o professor, caso não conhecesse, tinha que dar um jeito de aprender, correr atrás da informação correta para repassar aquilo ali para o aluno. Então, de uma forma ou de outra, a gente estava sempre aprendendo, ou seja, da parte técnica específica ou da parte de vida mesmo, a gente sempre aprende. O professor sempre aprende dos dois lados.
né? Também passa experiência de vida, experiência de mercado de trabalho. Um dos pontos que eu sempre fui contra nas universidades públicas é que os professores eles são muito acadêmicos, não têm foco no mercado de trabalho, e isso, às vezes, o aluno fica meio sem direcionamento, um direcionamento positivo naquilo ali, um direcionamento que vá trazer com que ele faça um trabalho melhor, né? Então, eu sempre falo que tem que visitar as empresas, você tem que ter um professor que trabalhe no mercado de trabalho efetivamente, né? Porque nem todo mundo que sai da universidade vai ser professor, vai ter a vida acadêmica. A grande maioria vai para o mercado de trabalho. Né? E você tem que ter esse enfoque, né? Você tem que ter pelo menos umas pessoas no quadro de professores que tenham passado ou passem pelo mercado de trabalho, conheçam o mercado de trabalho. Pegue o aluno e leve para uma empresa, como é que funciona, é assim, você tem que fazer isso, é assim, você tem que trabalhar. Direcionar ele. Porque ele sai da universidade sem ter uma experiência, né? O estágio é muito pouco. Ele tem a parte teórica, não a parte prática. Exatamente. E é muito importante, né, de fazer estágios, enfim, para que a pessoa tenha assim, uma experiência do que envolve realmente aquela profissão. Isso é fundamental, né? Nós temos, inclusive, um dos nossos projetos, professor, que eu gostaria muito para o ano que vem da gente pôr na prática, é com 3 áreas: relações internacionais, direito e jornalismo, para aproximar os alunos que estão prestes, né, a terminar o 8º período, junto com profissionais dessas áreas que já vêm ao longo de muitos anos, né, na carreira, para a gente ter um momento de troca, né, dessas experiências e aprendizado para esses jovens que estão prestes a ter saído da universidade para entrar no mercado de trabalho, o que eu chamo de savoir-faire, né? Porque você tem todo um comportamento, uma linguagem própria, né, nessas 3 áreas. Então, isso é muito importante, né? E eu espero começar essa extensão para o ano que vem. Então, vamos estar sempre em contato, professor. Não, com certeza que eu puder ajudar, você sabe que a gente está aqui para ajudar mesmo. E é um salto muito grande, eu vejo isso nos alunos, né? Principalmente no final do período, né? No final do curso, que eles ficam perdidos. E agora, o que eu faço? Estou com o diploma na mão, como é que eu busco emprego? Como é que é o meu currículo? Como é que eu redijo um currículo? Como é que eu apresento esse currículo? Como é que eu me apresento numa entrevista de emprego? Né? Então, eles ficam assustados, é um mundo novo para eles. É um pânico. É um pânico, porque, infelizmente, a gente já não tem muito emprego. Né? O primeiro emprego, o cara já pede experiência para o aluno. Como é que você vai pedir experiência para um aluno? Se você ainda não teve. Isso complicado. É um erro, mas esse erro é da faculdade. As faculdades tinham que ter ali o último ano, eles tinham que ter meio a meio, metade trabalho, trabalho mesmo, não é estágio, não é trabalho. E a outra metade você vai analisando o trabalho que é feito. Como é feito, por exemplo, em medicina? Medicina é assim, a pessoa tem que ser aplicado. Tem que Isso é trabalho, não é estágio. Estágio é uma coisa, trabalho é outra. Né? O cara tem que estar trabalhando ali, óbvio, com a supervisão de um profissional. Óbvio. Sim. Mas tem que ser trabalho. São 8 horas diárias, né? A pessoa trabalha, ganha por aquilo ali. A única diferença é que tem uma supervisão por um tempo, como é na medicina. Eu sou totalmente a favor desse tipo de coisa. Né? A gente não pode jogar o aluno no mercado de trabalho sem dar a ele nenhuma base. Tem que ter. Nenhuma instrução, nenhum direcionamento do que ele tem que fazer. Né? Ele é solto naquilo ali. Ele tem o conhecimento acadêmico. Como é que ele se dirige a um superior? Como é que ele se dirige a uma pessoa abaixo a ele? Né? Isso tudo tem uma ética no trabalho. A gente não tem esse tipo de coisa na faculdade. Né? E isso realmente é um Agora, problema muito sério. Em certas universidades tem o que eles chamam de empresas júnior, que, no caso, seriam a forma de pôr na prática, né, certos projetos onde esse escritório vai desenvolver aquele projeto.
Agora, eles nunca buscam recursos para o projeto. Isso também, eu acho que poderiam entrar nesse campo também, já que você está estruturando o projeto, sem recursos, tu não põe o projeto para funcionar. Então, faz parte desse trabalho, né, de vamos buscar recursos. E sendo uma universidade, eu acho que o caminho seria até bastante fácil, né, porque as empresas que são abordadas por alunos universitários deveria ter uma coisa simpática, quer dizer, eu vou te estender a mão porque eu sei que o que você está me apresentando é algo sério, é algo que possa trazer benefícios, né, para que o projeto aconteça, né? Então, por que isso nunca é possível, professor? A linguagem é diferente, né? Infelizmente, não acontece do jeito que você colocou. Mas, As empresas elas têm uma linguagem diferente. Por exemplo, o aluno chega com uma grande ideia e uhum, apresenta para a empresa. sim, Ao contrário, a empresa que tem que apresentar para o aluno a necessidade dela, né? A coisa já começa errada. A abordagem está errada. Não é o uhum, aluno que tem que abordar a empresa com uma ideia do aluno. Porque aquela ideia pode não servir de nada para a empresa. Na maioria das vezes não serve. Na maioria das sim, vezes a empresa fala: o que eu vou fazer com isso? Isso me serve para quê? Nesse momento eu preciso disso, eu preciso de X, não preciso de uhum, Y. Aí começa tudo, de novo, o aluno vai ver se pode satisfazer a empresa naquela necessidade dela naquele momento. uhum, Então, ali você já perde um tempo, você já perde é, uma ligação, alguma coisa nesse sentido. Né? É uhum, por isso que eu falo, o aluno ele tem que se apresentar no mercado de trabalho antes de ir no mercado de trabalho. Essas empresas júnior são ótimas, mas elas começam de trás para frente. Né? uhum, Elas começam com a ideia do aluno na academia, na universidade, sem saber se aquilo ali vai servir é, para as pessoas. é, Eu vou construir um sistema ótimo, vai funcionar 10 vezes mais rápido que o outro, mas uhum, não tem necessidade daquilo naquele momento. Então, gasta-se um tempo desenvolvendo uhum, aquilo ali que nunca vai ser uhum, usado. uhum, Entende? Então, a abordagem é diferente. Você tem que passar para o aluno como chegar numa empresa, como uhum, identificar o problema de uma empresa. Não é chegar com a solução. O aluno não sabe o que a empresa precisa. Quem é, sabe é o dono da empresa ou os clientes da empresa. certo, A abordagem é errada. A abordagem, você chega oferecendo alguma coisa pronta para a empresa, sabe se lá você vai precisar daquilo? é, Né? Não uhum, sabe. Ou seja, o aluno desenvolveu aquilo ali, gastou o tempo dele, recurso dele, uhum, à toa. é, Ou ele vai ter que modificar aquilo tudo, ou aquilo não presta para nada, tempo jogado uhum, fora. é, Então, a universidade tem que chegar para o aluno e explicar isso. Você tem que chegar para saber o que a empresa precisa. Você é um uhum, resolvedor de problema, não um é, apresentador de solução de é, cara. Você tem é, que apresentar a solução depois que souber como é que o problema se é, referencia na empresa, como uhum, ele é encarado na empresa. Né? uhum, Aí sim, você vai fazer um PDI, que é o Plano de Desenvolvimento da Informática da empresa, uhum, como você vai solucionar aquele problema. Né? uhum, Eu tinha um professor que falava que você pode informatizar uma empresa sem usar um computador. Informatizar uhum, significa fazer a informação fluir. É isso uhum, que é informatizar. Automatizar, aí sim, é fazer a é, informação é, ser automática. Né? uhum, Ele falava assim: você fabrica 10 chapéus por dia, sendo 3 com problemas. Se você uhum, automatizar, você vai fabricar 100 chapéus por dia, com 30 com problemas. Aí você quebra. uhum, Acontecia muito isso nos anos 80 e 90. As pessoas automatizavam a empresa e quebravam a empresa. Por quê? Você uhum, fazia a informação fluir errada mais uhum, rápido. E aí é, você quebrava a empresa. Primeiro, você uhum, tem que fazer a informação fluir de forma correta. Tá? Estou falando uhum, isso na minha área, tá, gente? Que não for da minha área, uhum, desculpa, só para vocês se situarem. Não é só uhum, chegar e aplicar uma solução. É você saber, conhecer a empresa, conhecer o uhum, problema da empresa a fundo para poder resolver. Você uhum. não pode resolver aquilo que você não conhece. É verdade. Você tem que saber vender o peixe. Uhum. Para você vender o peixe, tem que conhecer o peixe. Né? E a universidade está recebendo ajuda financeira para a pesquisa, professor?
Não, todos os nossos investimentos foram cortados ano passado. Já teve aí várias notícias aí, várias mídias aí, dizendo que as faculdades estavam para fechar, porque não tem nem como se sustentar, que não tem a limpeza, a manutenção, essas coisas. Não tem o mínimo necessário para poder funcionar. A gente não sabe nem quando vai voltar ao presencial mesmo, porque são medidas que têm que ser tomadas e que não tem dinheiro para tomar essas medidas, infelizmente. Eu queria saber aonde que foi parar todo aquele dinheiro do pré-sal. Não está comigo! Não está comigo! A gente ouviu, né, o milagre do pré-sal, milhões, enfim, hoje em dia também há dinheiro que não estava sendo aplicado em coisas por aí, né? Para onde que está esse dinheiro? Poderiam ajudar as universidades. A universidade é fundamental, é o templo do saber, é o templo do progresso do país. Né? Eu garanto que não está comigo o dinheiro. Eu sempre falo que professor, em várias línguas, significa maestro, né? Acho que em espanhol é maestro, em italiano é maestro, em algumas línguas, né, latinas é maestro a tradução. E maestro é quem rege, né? Então, a universidade é o templo do saber. Não existe país no mundo que desenvolva sem você ter um ensino forte. Tem que ter. Né? Quem quiser e tiver curiosidade, analisa como era a Coreia do Sul há 50 anos atrás e como é a Coreia do Sul hoje. Mesma coisa, Japão, esses países que foram acabados aí depois da Segunda Guerra, como a Alemanha, por exemplo, foram totalmente destruídos na Segunda Guerra, Alemanha, Japão, Itália, principalmente. Sim, vamos dizer assim, é matar o planeta. Quando você mata a cultura, a educação, você está destruindo a sociedade. Né? Exatamente. Porque... Exatamente. A gente, infelizmente, não tem assim conhecimento, os alunos aqui no Brasil, principalmente, a informação aqui não é bem divulgada, mas eu vou falar só alguns minutinhos, se você me permitem. Por exemplo, claro. por que a Europa desenvolveu mais do que a América do Sul, quando houve aí o degelo e toda aquela separação dos continentes? Porque na Europa eles dominaram o cavalo como animal, para poder transportar de um canto para outro e trocar informações. Sim. É isso que fez a Europa desenvolver muito mais do que a América do Sul e a América do Norte na época. A integração dos povos, integração de conhecimento, troca de conhecimento. Na China tinha inventado a pólvora, e na Europa não. Mas isso houve uma troca de conhecimento e foi levado essa técnica. Então, isso aconteceu com línguas também. Enquanto nós aqui na América ficamos separados por cordilheiras, por obstáculos naturais, que o cavalo a gente não fez a domesticação do cavalo num tempo hábil, e eles fizeram, isso fez a gente ficar para trás milênios. Então, para vocês verem como uma coisa que aparentemente é simples se torna um diferencial enorme na civilização. Tá? Então, é por isso que nós ficamos para trás. E não sei, e com os avanços, hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado, porque você quer correr, mas você deixa espaços vazios, porque tem tudo um timing, então tem que ser gradual. E, é claro, a gente quer chegar onde muitos países, né, na Europa já chegaram, mas você tem que ter o seu tempo também, né? Senão fica espaços vazios. Isso que você está falando, por exemplo, eu faço uma analogia com cotas, né? Eu sou totalmente favorável com cotas, tem que ter cotas, tá? Tem até agora aí, acho que esse mês ou mês que vem, vai ter uma discussão no Congresso sobre passar as cotas que vão vencer agora, depois de 10 anos, vai acabar, né, essa lei das cotas, e ela tem que ser revalidada, tá? Isso tem que ser feito. Mas o que acontece, por exemplo, é que a gente coloca o remédio, mas não cura. Né? É a mesma coisa, eu estou com dor no dedo, eu corto meu dedo fora. Nunca mais vou ter dor no dedo. Cotas vieram para isso. A cota é um paliativo para você fazer com que o ensino base melhore. Porque o que acontece é que muitos alunos, não estou falando todos, obviamente, mas muitos alunos cotistas, eles chegam com defasagem de ensino.
E eles abandonam a universidade. Gente, que a cada 60 alunos no primeiro período, 6 terminam a faculdade. Puxa, 6. De 60, 6. muito Entende? baixo, muito Muito. baixo. Mas isso é por quê? Porque não existe uma base de ensino lá atrás. Não existe uma base de ensino lá atrás. E os cotistas, infelizmente, são os mais prejudicados nesse ponto. São os primeiros a abandonar a faculdade. São os primeiros a abandonar, porque não tem nenhum amparo para isso. Eles chegam com defasagem de ensino, não conseguem acompanhar, começam a perder as matérias e acabam Se abandonando. desestimulam e Sim, saem. sim, sim, sim. Entendeu? Então, o problema, a cota é uma solução paliativa. Enquanto você remodela o ensino base. Se você não tiver um bom ensino base, você vai continuar no mesmo. Exatamente. Você no tem mesmo. que ter uma base sólida para Sim. construir algo Exato. sólido. Se o Senão... aluno chega lá, o aluno chega, encara um cálculo, encara um algoritmo, não vai entender aquilo ali, perde uma vez, perde 2 vezes, ele vai trabalhar. O pai dele vai falar, e aí, como é que está indo? Quando é que você começa a trabalhar? Ah, não, eu estou no 3º período e já tenho 5 anos na faculdade. Como é que tu vai fazer? Vai se formar com 10 anos de faculdade? Vai ser jubilado? Não dá, não dá. A pessoa tem que ter um incentivo para poder terminar a faculdade bem. E não adianta terminar a faculdade. É uma outra coisa. Se você termina uma faculdade sem ter um conhecimento técnico para aquilo ali, a primeira prova que você fizer para o emprego, você não passa. Entendeu? Então, não adianta empurrar com a barriga o ensino. Não. Ah, tantos alunos entraram na faculdade. E quantos saíram? E aí? É complicado. Eu me lembro, alguns anos atrás, falando com o reitor da Castelo Branco, né, Paulo Alcântara Gomes, e eu perguntei naquele momento qual era o percentual de alunos de universidade no Brasil que entravam na universidade e terminavam, né? E o número que ele me deu era muito pequeno. E não só isso, você tem universidades boas, ótimas, e algumas ainda meio não tão boas, vamos dizer. Então, o número é muito pequeno. Para um país da dimensão que o Brasil tem, eu não sei hoje os números, né? Mas acredito que ainda é bem pouca, né? Esse número que eu te passei foi o número antes da pandemia, tá? Esse número que eu te passei, de 60 entram, 6 se formam corretamente. Isso é antes da pandemia. Creio eu que agora está pior ainda, porque muitos abandonaram mesmo. Sim. Porque não tem mais pelas incentivo, dificuldades até pelas de bolsas. comunicação. Não, o governo cancelou todas as bolsas. Todas as bolsas. Todas as bolsas. Então, os alunos que precisavam de bolsa para poder estudar, sem precisar trabalhar, saíram, abandonaram o curso. Ou trancaram, ou abandonaram, enfim. Então, esse número tende a ser muito pior, né? Tende a ser muito por pior. outro lado, também existe a evasão de profissionais de certas áreas que vão buscar horizontes mais verdes fora do Brasil. Né? Então, você também tem essa evasão que está acontecendo também. Esse período de pandemia, nós perdemos uma professora para o Canadá, 2 professores para Portugal. E estamos em vias de perder mais professores aí para outros países. Outros destinos. Infelizmente, é complicado. É muito complicado segurar um professor aqui. Lá fora vai ganhar muito mais e ele pode fazer os projetos, tem dinheiro para poder alavancar o que eles querem fazer, que aqui não tem. E não só isso, para você formar um professor, leva tempo, leva muitos anos para que ele realmente tenha uma bagagem gigante, né, para administrar. São 4 anos. São 4 anos de bacharelado, mais 2 de mestrado e mais 4 de doutorado. Exatamente. Exatamente. E para você recuperar isso, demora. Não recupera, Panê. Não recupera. É complicadíssimo. Não recupera porque o dinheiro que você investiu aqui vai ser usado no profissional lá fora. Então, não tem recuperar. Não recupera. O dinheiro, entre aspas, jogado fora. Todo o sistema fica prejudicado, gente. Sim. E as pessoas acho que não têm noção do malefício que isso traz. Muito, muito. A gente chama isso de fuga de cérebros.
as pessoas mais pensantes que a gente tem aqui no país, infelizmente, não ficam aqui. Né? Não tem. As cabeças mais que têm as melhores ideias, infelizmente, vão lá para fora ou ficam aqui por teimosia, como em muitos casos, né? A pessoa fica por teimosia, mas às vezes chega uma hora que não tem como segurar mesmo, a oferta de trabalho é muito alta lá fora e a pessoa acaba... A remuneração também é mais atraente. Não é só remuneração, não, Pani. Eu acho que é o ambiente de trabalho que é oferecido. Favorece mais. Isso pesa mais, pesa muito mais. E aqui você vai fazer um projeto, você tem que fazer o pedido para um lugar, a burocracia para outro lugar, aí ali você tem que conhecer um político que vai alavancar o seu projeto. Eu já te falei isso, eu vou falar aqui de novo. Os projetos que eu tenho nesses países que você colocou no início, eles todos foram criados com dinheiro do Brasil, dinheiro brasileiro. E nenhum foi usado no Brasil. Nenhum projeto desse foi usado no Brasil. Tá? Todos esses projetos que você mencionou na Alemanha, em Portugal, nos Estados Unidos, na Índia, todos esses foram criados com dinheiro do Brasil, com fundos do Brasil, ou seja, dinheiro jogado fora, porque o Brasil não aproveitou. Esses dinheiros, eu faço questão de falar que eu não ganho um centavo com nenhum deles. São todos lucrativos. Todos. Temos aqui a Natália, que está botando no chat. Sinto muito essa queda de qualidade em nossa formação na graduação durante a pandemia. Minha faculdade, que é privada e uma franquia, institui as aulas nacionais com 300 a 400 alunos. Difícil fazer perguntas e interagir fora das provas online, que exige menos da gente. Ela está comentando, né? Muitos irão se formar, mas poucos irão conseguir exercer a profissão. Esse período de pandemia é um período atípico, tá? Mas eu sempre falo o seguinte: era ruim antes, piorou. A pandemia só fez piorar. Tá? Era ruim antes. A gente não pode culpar a pandemia somente. Óbvio que a pandemia fez um estrago no mundo inteiro. Mas vamos dizer, ela trouxe à tona alguns problemas que já existiam, mas que não eram tão percebidos. Hoje você percebe mais visualmente, né? Eu não sei quantos alunos tinham na sala dela antes da pandemia. Esse número aí, obviamente, com o ensino remoto. Mas você tem salas com 60, 70 alunos. É inviável. É inviável. Você vai numa universidade lá fora, você tem 20, 30 alunos, e é muito. E é muito. E o ensino lá fora não é como aqui, de você escrever no quadro numa universidade. Lá fora é diferente. Você tem um problema para resolver e tira dúvida com o professor. O professor dá aula esporadicamente. Você não tem que ir à universidade como é aqui no Brasil. É tudo diferente lá fora. Os alunos aqui do Brasil não têm ideia de como é uma universidade. Bom, você sabe. Eu sei porque meus 2 filhos estudaram lá fora. É diferente. Você vai na faculdade para tirar dúvidas, o aprendizado seu é com o professor ou uma aula uma vez por semana, 2 vezes por semana, entendeu? É uma coisa bem explicitativa e o professor fica no gabinete lá esperando o aluno chegar para tirar dúvida, uma dúvida pontual. O professor fala, você vai resolver tal problema, e você tem 6 meses, 3 meses para resolver o problema. E você procura o professor quando você tem dúvida daquele problema. Entende? É isso, é assim que funciona um curso de graduação e pós-graduação, e deveria ser assim. Né? É assim que tem que ser. Você vai numa faculdade, não é para ter aula de prova. Não existe prova. Não existe prova numa faculdade. Existe trabalho. Você tem um mês para me entregar tal coisa até tal dia, você vai me entregar isso aqui pronto. Ponto. Aí entregou. Bom, muito bem, seu trabalho está aprovado, agora você tem 2 meses para poder atingir esse outro ponto. E é assim, não existe você fazer prova de o que é isso? Isso é tal coisa. Não, isso você faz quando você está na escola, não na universidade. Mas tem na universidade isso. Tem curso de pós-graduação isso. Existe isso no curso de pós-graduação. Se alguém estiver aí me ouvindo e fizer algum curso de pós-graduação, pode confirmar isso. Né? Eu fiz curso de pós-graduação e tem provinha de papel, você escreve lá seu nome, né?
escreve lá, faça um algoritmo para determinar o maior número. Tem tudo isso. Isso não existe. Isso não existe. É por isso que a nossa educação está do jeito que está, infelizmente. Está muito falha. Muito, muito. É isso que eu falo, o professor, ele é acadêmico, sabe, Pani? O professor é acadêmico. Ele não é um professor de mercado de trabalho, que ele chega e fala assim, olha só, tem uma empresa que fabrica botijão de gás. Só que essa empresa que fabrica botijão de gás tem que fazer uma filtragem aqui de ver qual é o melhor fornecedor para essa empresa. Como é que a gente vai resolver esse problema? O que a gente vai utilizar? Vai utilizar Excel? Vai utilizar um aplicativo? Vai utilizar um aplicativo no celular? Vai utilizar um website? Vai utilizar tudo? Como é que a gente vai convergir as informações? É isso que tem que fazer numa faculdade. Você propor o problema e ver quais são as soluções. Sim. É isso. Não é o que a gente chama the challenges, os desafios. Exato. Não é para fazer provinha de papel numa faculdade. Sabe? Até no primeiro, segundo período, ainda fico quieto, que você está habituando o aluno que veio do ensino médio, que às vezes não tem esse foco, que também está errado. Eu acho que o ensino médio tinha que ser todo ele técnico, o cara tinha que sair de uma profissão no ensino técnico. Para mim, o cara tem que sair com uma profissão no ensino técnico para poder pagar a faculdade dele, para poder já trabalhar depois que sair. Quando eu voltei com o meu falecido marido para o Brasil, em Belo Horizonte, ele fazia parte de um projeto, era Inglaterra e o governo brasileiro, em formar técnicos de várias áreas de laboratórios, né? Porque realmente ainda existe a falta desse nível técnico. Então, eles aprendiam a profissão, nível técnico, várias áreas, as empresas que ficavam na porta, tipo assim, já contratando esses técnicos, né? Porque eles tinham todo o know-how de como aquilo funciona, né? Então, era o contrário, porque geralmente, né, você se forma, aí sai a buscar os possíveis empregadores. Lá era o contrário. E muitos alunos da universidade ficavam com raiva, porque eles se formavam, mas eles tinham que sair para buscar profissões, né? Então, isso é fundamental aqui no Brasil, nível técnico, né? Várias áreas. O que acontece é o seguinte, por exemplo, nível técnico, você em um ano você se forma profissional, né? E a faculdade são 4. Então, você aí já tem um déficit de 3 anos que você precisa esperar para poder ser um profissional, né? Esse é o primeiro problema. Segundo problema, se você entra, por exemplo, num curso de computação, que é o caso da UF, lá onde eu trabalho, eu posso dizer que os 20% dos alunos desistem logo nos primeiros períodos, porque eles não sabem o que é um curso de computação. Eles pensam que no curso de computação eles vão aprender o Word, vão aprender Excel. Não é isso. É a matemática aplicada o primeiro semestre praticamente inteiro e o segundo também. Então, se a pessoa faz um curso técnico antes, ele já vai ver, pô, isso não é para mim. Ele não perde um período, um ano da vida dele. Ele perde um mês. Sim. E ele assimila a matéria rapidinho. Rapidinho. Ele vai ver se aquilo é para ele ou não. Rapidinho. Ele não perde um mês da vida, um semestre da vida dele ou um ano da vida dele. Né? Ele vai falar, pô, isso aqui, ele não gasta o dinheiro, ele não gasta o tempo. Também. Dele, né? Ele fala, mais preciso, preciso dentro daquilo que ele busca. Ele fala, informática não é para mim, então eu vou tentar direito, eu vou tentar medicina, entende? O curso técnico ele te dá essa agilidade de poder saber o que você quer. Né? Eu acho importantíssimo isso. Você não perde tanto tempo para escolher e ver que aquilo ali não é para você. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você já sai ganhando dinheiro em um ano. Você pode chegar, não, é isso que eu quero fazer informática, e eu vou fazer uma faculdade de informática, eu vou pagar minha faculdade de informática. Eu vou ter dinheiro para me sustentar, não preciso de bolsa. Eu já tenho o meu trabalho. Tem uma abordagem completamente diferente. Exato! Para mim, quem faz faculdade fora do país, que não paga a faculdade sem ter bolsa? Ninguém! Todo mundo trabalha lá fora. Sim! Lá fora. Sim, com certeza. Entende? Ou tem bolsa, aí sim, você desenvolve um projeto na faculdade, desenvolve um trabalho na faculdade e tem a bolsa. Ou você trabalha. Não existe você estudar sem trabalhar 4 anos lá fora.
Meu É impossível. irmão, quando eu estudava, ele trabalhava e estudava. É o que Ele todo mundo fez faz lá muita fora. coisa. Foi na época até que tinha muitas greves nos Estados Unidos e ele trabalhava em construção. E Albert chegou a ser presidente mundial financeiro do Citibank, quer dizer, mas carregou pedras. É nem, E o pessoal dos sindicatos não queriam, quando é greve, né? E ele precisando trabalhar. Ele disse: eu ficava com medo de apanhar, porque eu estava trabalhando. E é verdade. Né? infelizmente, o ensino aqui no Brasil, ele não tem a característica de formar profissional. Ele forma pessoas que têm conhecimento. Ponto. Não É. um profissional. Ele não sabe lidar dentro de um ambiente profissional, Uhum, dentro de uma empresa. É uhum, esse o problema mais sério que nós temos aqui uhum. nessa parte de ensino. Hum. Né? Professor, o senhor também vai falar para a gente o que vem acontecendo a respeito de fake news. Sim, Por... sim. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida sobre isso aqui antes de passar para fake news. Uhum. Eu acho que é um assunto muito extenso, né? Eu falei um Tem. pouquinho só, né? Mas se alguém tiver mais alguma dúvida, pode passar no chat aí, né? Pedir Uhum. para. Aqui estão os meus dados, tá? Tem o meu e-mail, tem o meu LinkedIn Uhum. aqui, tá? Mas como eu falei, Nós a temos Panê pode muitos divulgar. professores. Parabéns pelo dia de hoje ao senhor e a todos os professores, né, que estarão assistindo essa nossa palestra. Hoje é o seu dia. É verdade. Os professores que chegaram aí depois, né? Parabéns Sim. mesmo. E É. vocês tenham bastante sapiência e calma para poder ensinar nesse nosso momento tão complicado, tão conturbado, né? É. A gente define vida das pessoas, a gente define a profissão das pessoas. É. É um fardo bem pesado, mas que a gente consegue levar se a gente tiver ajuda, se a gente tiver um ambiente bacana para trabalhar, se a gente tiver cabeça. Mas a gente Uhum. tem que priorizar o ser humano, né? A gente tem que priorizar conhecimento para o ser humano para poder ajudar esse país que já está baleante aí, tentar melhorar um É. pouquinho, tá? Então vamos. Falando isso, vamos falar aqui sobre fake news, né? A Sim. gente vai dar uma pincelada aqui, né? Ajudar um pouquinho os alunos aí a identificarem, a poder realizar um trabalho com mais tranquilidade, com notícias que realmente são verdadeiras e confiáveis, tá? Então, a primeira coisa que nós temos aqui é fato versus opinião, né? O que é fato e o que é opinião? Fato é aquilo que realmente aconteceu, tá? Comprovadamente real. Tá? Então, se eu falo assim, Barack Obama foi presidente dos Estados Unidos, isso é um fato. Não tem como ninguém falar que ele não foi presidente dos Estados Unidos. Tá? Se eu falar assim, Barack Obama foi um dos mais votados como presidente dos Estados Unidos, eu não sei, aí eu tenho que ver, certo? Pode ser um fato, pode ser uma opinião. Eu acho que ele foi mais votado, aí eu tenho que ver os dados, se ele foi votado de uma forma comparativa com o número de pessoas do estado ou do país, ou se são números absolutos, tá? Aí essa parte de dados, né? O que são dados? Dados é tudo aquilo que a gente tem de conhecimento. Informação são esses dados arrumados. Eu posso arrumar esses dados de uma forma que eu falo, o Brasil é um dos países que mais vacina no mundo. Mas será que mais vacina de acordo com o número de população dele? Aí é uma outra informação. Eu pego os mesmos dados e posso ter várias informações diferentes. Esse é um problema que, às vezes, as pessoas não conseguem discernir. Tá certo? Com os mesmos dados, eu posso ter 3, 4, 5 informações diferentes. Isso é uma coisa que, às vezes, complica a cabeça das pessoas. Né? É. Apesar dos dados estarem certos, o Brasil é um dos países que mais vacina no mundo. Mas é um dos países que mais tem gente também no mundo. Por isso que mais vacina. Então, às vezes, as pessoas precisam começar a entender como é que esses dados são tratados, a informação disponibilizada. Porque, às vezes, uma coisa pode ficar meio que fora de contexto. Né? Uhum. Esse é um problema muito sério que a gente tem, de Uhum. fato e opinião. Né? Fato é o que realmente acontece e opinião é o que eu acho. É uma Uhum. coisa que eu penso na minha cabeça. Né?
É uma coisa que não tem, às vezes, um fato embasado para eu ter aquela opinião. Uhum. Tem gente que fala, o uso da máscara não faz a compensação do vírus, não contém aquilo ali. Se a gente for ver, desde a gripe espanhola, as máscaras são usadas. Nos países asiáticos, no Japão, o uso de máscara para quem tem gripe comum é Sim, normal. É durante um normal. ano a Sim. gente já viu. É. Michael Jackson usava máscara na hora de sair dos aviões em certos países, porque ele não queria se contaminar. Sim. Entende? Então, o uso de máscara é realmente uma coisa que já está mais do que embasada. Né? Então, é uma coisa... Pessoas que fazem tratamento, por exemplo, contra o câncer, elas usam para se proteger, porque a imunidade fica muito baixa e aí ela pode se contaminar com um resfriado que, para ela, pode ser fatal. Então, é muito importante o uso de Gente, máscara. qualquer operação em cirurgia, em qualquer lugar do mundo, o médico usa máscara. Usa-se. Qualquer ambiente de hospital, o médico usa máscara. Então, Exato. não é uma coisa que tem que Dentista ser debatida. O dentista, isso não também. existe debate. É. Entendeu? Por isso que eu falo, quando a pessoa diz que o uso da máscara é ou não debatido, não, isso é uma opinião, não é uma coisa embasada. Isso é uma opinião que a pessoa acha. Cada um pode achar o que quiser. A gente vive num espaço democrático, né? Ainda, eu acho. Mas cada um pode pensar o que quiser. Mas você tem que Agora, embasar uma a outra opinião. coisa também que eu já percebi, professor Alexandre, é quando as notícias, dependendo de qual canal que você busca, ele pega a notícia e ele, para se favorecer, ele só apresenta um determinado momento daquela notícia, enquanto que o antes ou depois mudaria toda a mensagem daquele momento. Então, isso também é ruim, né? Porque ele te faz chegar a uma conclusão que não é bem aquilo que aconteceu. Ele deturba aquela situação. E eu já vi isso acontecer algumas vezes, que não deixa de ser uma falsa também notícia, a fake news. Porque né, uma vírgula que você põe no lugar errado muda todo o conceito. Exatamente. A gente, de uns anos para cá, de uns 6 anos, 7 anos para cá, a gente tem sido assolado por muitas fake news, né? Por exemplo, o Trump usou muito de fake news para poder chegar à presidência. Então, a gente realmente, de um tempo para cá, a gente tem esse combate, né, de notícias falsas para cá, notícias falsas para lá, e a gente, às vezes, não sabe em quem acreditar. Né? O Carlos está acabando de botar também aqui a informação, muitas informações tendenciosas, e é exatamente isso. A gente tem, como eu falei, a gente tem dados. Né? Eu posso, como eu falei, dizer que o Brasil é um dos países que mais vacinam no mundo. Mas se eu for pegar pela pessoa, pelo número de pessoas, né? Eu vou ver que ele não é o país que mais vacina no mundo. Só em números absolutos, porque nós somos 200 milhões, mais de 200 milhões. Óbvio que nós vamos vacinar mais do que o Uruguai. Sim, é óbvio. Ou qualquer país na Europa. Portugal, Uruguai, Espanha, Inglaterra. A gente vai vacinar mais do que a Inglaterra. Israel, enfim. Israel, entende? Mas em números absolutos. Agora, se eu for fazer em porcentagem, ele difere. Por quê? Eu vou E não pegar só pelo número, professor, desculpe, eu lhe interrompi, mas também pelo o território nacional, que é monumental. Você fazer chegar, né, a distâncias, com falta de meio de transporte, né, a distribuição é um problema. Esse projeto, por exemplo, da Alemanha, né, que você comentou, é um projeto bem interessante sobre a parte de vida, sobre a parte falando sobre a saúde, né, em alguns países. Que, por exemplo, você manda vacina para idosos contra a gripe no lugar que não tem idosos. Aí essas vacinas acabam ficando estragadas e são dispensadas. Sim. E o lugar que tem idoso e precisa dessas vacinas para a gripe não tem. Não tem a vacina. Entendeu? Esse é o nosso país, infelizmente. Mas, enfim, isso acontece. Né? Você tem... Nós somos um país continental, nós somos um país enorme.
Mas não temos essa logística. E olha que ela é boa, em vista de outros países, é uma logística muito boa. O DataSUS é excelente. Eu adoro o DataSUS. Só que o DataSUS é alimentado por quem? Será que são pessoas capacitadas que colocam as informações ali? Não, não são. Não são capacitadas. As informações ali não têm direcionamento, não tem. As coisas são jogadas ali dentro. Né? Isso é um outro papo, né? Senão a gente vai sair Com aqui certeza, professor. Então, olha só, o fato e a opinião são coisas totalmente distintas. O fato tem que ser comprovado. Como é que a gente vai comprovar isso? A gente vai ver aqui, ó. A gente tem que pesquisar em várias fontes de informações diferentes. Tá? Então, você pode pegar um site do Brasil, você pode pegar um site fora do país, entende? Não é só confiar no que vai no WhatsApp, não é só confiar no que você recebe por e-mail. Você tem que juntar, você tem que pegar essas informações, ver em que espaço de tempo aconteceu isso, esse fato. Começou em tal ano, terminou em tal ano. O que aconteceu? Porque, às vezes, a pessoa fala só de um mês, e aquilo durou 3 anos. Entende? Pega só um recorte daquele acontecimento, daquele fato. Então, já não é, já está fora do contexto. Você tem que colocar o fato no contexto. Contextualizar o fato. Essa é a palavrinha que todo mundo fala e, às vezes, as pessoas não sabem o que quer dizer. Contextualizar o fato é colocar um fato que aconteceu dentro do que aconteceu. Né? Por exemplo, você dizer que o Trump perdeu as eleições é um contexto, é um fato, mas dentro de um contexto que foi a eleição americana. Você não pode dizer que ele perdeu as eleições somente, você tem que dizer como é que ele ganhou, como foi o governo dele, por que ele perdeu, senão você não vai entender lá o final. Sim. Né? Você não tem como entender o final se você não leu. Como é que você vai ler o final do livro sem ler o começo do livro? Com você pega uma página do livro e vai ler, você vai entender? Não, não vai. Você pega um capítulo e vai entender? Também não vai. Você tem que ler o livro. Pelo menos a grande parte deles tem que ler. Né? É a mesma coisa com a notícia. Você tem que saber de onde veio essa notícia, qual o contexto dessa notícia. Tudo que for referente a essa notícia, você tem que saber. Entendeu? Então, próximo fato aqui. Fake news versus desconhecimento. Gente, uma coisa é você desconhecer um fato. Tá? Por exemplo, eu não sei quem foi Barack Obama. Pronto, eu não sei. É um desconhecimento meu. Agora, eu falar que Barack Obama foi presidente do Brasil, isso não é desconhecimento. Isso é fake news. Eu estou afirmando uma coisa que não é verdade. Que você não sabe. Entende? Eu vi no Zap, Barack Obama vai ser presidente do Brasil. Isso não é verdade, isso não pode ser verdade. Primeiro que ele não é brasileiro. É isso que eu falo, você tem que saber o contexto das coisas. Para uma pessoa ser presidente no Brasil, ele tem que ser brasileiro, naturalmente brasileiro. Ele não pode ser de americano e naturalizado brasileiro. Ele tem que ter nascido no país. Assim como também lá. Presidente dos Estados Unidos tem que ser nascido lá. Nascido lá. Não lembra que eles levantaram a suspeita que ele não era, e era aí do Havaí, ele teve que mostrar a certidão de nascimento para que ele eles nasceu aceitassem. Foi, e é território americano. Exatamente. Sim. Como o Alasca também. Sim. Costa Rica não, mas o Havaí e o Alasca sim. Então, assim, gente, é isso que eu falo. A gente tem que buscar informação. Certo? Se vocês não tiverem como buscar informação, vocês vão buscar nos sites. Né? Tem vários sites aí que têm uma informação correta, são, principalmente no Scholar. Se vocês colocarem o Google Scholar, vocês vão ter ali só publicações que já são, vamos dizer assim, avalizadas por pessoas que já leram aquilo aí. Tá? Então, são informações que vocês podem confiar. São publicações até mesmo sabe, uma coisa que eu já percebi, professor, por exemplo, logo no início que eu comecei a entrar na internet e também sair buscando aqueles programas de chat, né? Onde você encontra pessoas do mundo todo, né? Então, é um estudo até bem interessante. No início, hoje, talvez as pessoas estão mais atualizadas, mas você imagina aquelas pessoas que vivem em cidades pequenas, de pouco desenvolvimento, não tem a sofisticação que tem as grandes cidades. Então, lugar pequeno, todo mundo se conhece, todo mundo se respeita, né? Não existe violência e tudo, e, de repente, essa pessoa está convivendo na internet com pessoas safos,
pessoas que moram em grandes centros, que têm toda aquela safadeza que uma cidade grande pode ter, né? Então, a ingenuidade daquela pessoa que vive naquele lugar tranquilo e tudo, como muitas foram enganadas, sabe? Levaram rasteiras, né? Eu tive até o prazer de conhecer um casal que morava numa ilha no Pacífico. Sabe aquelas pessoas bem ainda da idade da pedra lascada, que não têm nenhuma maldade, são pessoas muito honestas no seu ser, não foram contaminadas, né, com o homem moderno, né? E você sentia a ingenuidade daquelas pessoas, a pureza de alma. Interessante isso, né? E acho que hoje em dia, infelizmente, nós conseguimos contaminar até essas pessoas. A gente não tem mais lugar no mundo esquecido, né? Só Não. essas aldeias indígenas, e olha lá. Mas, Remotas que, por sinal, muitas já têm internet. computador, sim, sim. Por isso que eu falei o olhe lá, né? Porque o índio hoje em dia não quer apito, quer computador, né? É Então, verdade. hoje em dia não existe mais esse tipo. É muito difícil É. você ter uma pessoa totalmente a par do que acontece no mundo. É muito difícil, muito difícil. Então, o celular, hoje todo mundo tem um celular. Não precisa nem de computador, né? O celular, hoje em dia, todo mundo tem. Agora, muitas pessoas também de idade, eu tenho vários grupos no meu celular, e eu vejo, percebo que pessoas assim mais maduras, que elas recebem notícias e elas não têm aquela maldade, então elas acreditam que aquilo é verdadeiro. E aí elas passam. Eu já tive várias discussões, às vezes, com amigos, dizendo, não, pelo amor de Deus, isso é fake news, sabe? Não fica passando adiante, mas elas não fazem por maldade. Elas acreditam que aquilo é verdadeiro, entende? Isso acontece muito também. Acontece. Eu vejo muita gente pedindo Pix, né? Transferência de Pix, e o povo vai e manda Pix. Eu estou aqui passando um problema, eu sou amigo da sua filha, eu sou Sim. parente de não sei quem, E eu a preciso de pessoa um cai Pix. no Sim, conto do tranquilo. vigário. Cai, cai. É, Não é só isso, tem vários. Esse é o mais é, simples e típico, né? Mas tem muita gente que faz isso. Infelizmente, pessoas é. mais velhas acreditam, ainda tem aquela inocência que você falou, né? Pesquisa, Alguma pesquisa, coisa, tem que pesquisa. pesquisar. Não, gente, olha só, o celular ele serve para ligar também, tem gente que esquece disso, né? Ah, Se sim. você recebeu um Pix, se você recebeu um Pix do seu filho, da sua mãe, da sua genra, da sua nora, quem quer que seja, um amigo, liga. Olha só, eu estou recebendo um Pix aqui, é seu, é você que está precisando mesmo? Liga, gente. O banco pediu para eu mandar minha senha. Liga para o banco. Liga para o banco. Olha E só, de recebi aqui, preferência pediu a num senha. outro telefone, não o Sim, mesmo que alguém está sim. te Pode estar, ligando. exatamente. Pode estar o telefone clonado, o É, grampeado. Pega um telefone emprestado de alguém e liga é, para o banco. Olha só, é, recebi tal informação. E aí, procede, não procede? O que é. tem que fazer? É sempre ter Eu, uma certa desconfiança até gente, é só provar o ligar. contrário. Não precisa não precisa tanto tormento, é só fazer Não, uma ligação. É com simples. certeza. É É. simples, retorna a ligação. Pega o telefone do banco, no Uhum. site do banco, não é o que Sim. mandaram para você, não. Não, não. Vai na É. internet ou vai no Uhum. cartãozinho que você tem do seu banco, ali tem É. o telefone, no Sim. cartão do banco. Pega o telefone e liga para esse número que está no teu cartão, que é É. diferente do que mandaram para você, senão você vai cair na central Ah, de quem sim, está te dando o golpe. no Você pega conto o do telefone, vigário. lógico, você tem que pegar o telefone que está no cartão do banco, você faz o Hum, pagamento, pega ali e liga para o banco. é. E aí você, ou então, se for o caso, se ficar muito ruim, vai até o banco. Também, Não, eu acho melhor, porque vai te tirar muita dor de cabeça. com Né? certeza. Eu Você vejo, já né, vai ver. pessoas que perderam o pouquinho que tinham assim de economias, enfim, e que zeram. Os caras Exatamente. são bem Exatamente. atrevidos. Sim, e essa parte de aplicação, de Bitcoin, de criptomoeda, gente, pelo amor de Deus, não Sim. existe renda fácil, não existe dinheiro fácil, É. tá? Não existe, In isso não English, existe. professor, in English we say there is no free lunch. Não freelance. Exactly.
E é verdade, não É, existe. não Né? existe. Almoço de graça. Almoço grátis. Não, não É, existe. Não existe. Não existe. Canto exato. nenhum no mundo existe. Tá? É. Se vocês receberem, vocês vão ganhar 10% no mês. Gente, pelo amor de Deus, isso não existe. Senão todo mundo fazia. Se existisse isso, todo mundo fazia. Era divulgado na Uhum. televisão. Não tinha por É. que mandar pelo WhatsApp. Entendeu? Era uma É, coisa pública. Juliana aqui está falando para a gente também, temos que cuidar em todos os sentidos. Realmente, eu queria saber, professor, se tem alguém que tem alguma pergunta para o professor, tanto do primeiro tema que foi abordado, ou em cima do fake news, por favor, é só me falar que pode fazer a pergunta. Sim, passam pelo chat, por favor. Tá? Eu Uhum. vou dar uma adiantada aqui, Panê, porque eu acho também que já falamos demais. Né? Eu vou dar uma adiantada só para Não? as pessoas poderem, que são estudantes principalmente. Tá? Gente, Uhum. pesquisa científica. Quando vocês forem fazer uma pesquisa para um trabalho de escola, de universidade, qualquer que seja, tá? Vocês têm que ter atentar para alguns fatores. Né? Sempre determinar a área de abrangência da pesquisa. Tá? Se for um acontecimento temporal que tem um determinado tempo que aquilo aconteceu, de Segunda Guerra Mundial, começou em tal ano, terminou em tal ano, certo? Ou o acontecimento em si. Segunda Guerra Mundial é o acontecimento em si. Mas vocês têm que delimitar essa área de abrangência desses acontecimentos. Tá? Quando começou, quando terminou, o que aconteceu naquele período. Tá? Outra coisa, foi o que eu falei antes, tá? Fontes diferentes. Pô, Segunda Guerra Mundial, quais foram os países que participaram? Pô, Alemanha, Itália e Japão. Eram 3 do eixo. Então, você vai pesquisar nesse site, de repente, da Alemanha, do Japão e da Itália. Você tem hoje o Google Tradutor que permite que você traduza as páginas, não tem problema nenhum, você não precisa saber italiano, nem japonês. Né? Você tem o Google Tradutor, você pode pesquisar no site do próprio país, a visão do país. Isso é importante, a visão do japonês. O que o japonês achou dessa guerra? O que o italiano achou? O que o alemão achou? E vocês podem fazer o contrário. O que os Estados Unidos achou? O que a Inglaterra, entendeu? Os aliados, o que eles acharam? Entendeu? Então, é você diversificar a sua pesquisa. Ver olhares diferentes do que aconteceu. Abre o leque. Certo? Abre o leque. Abre o leque e abre a cabeça. Abre a mente. Né? Confrontar dados antagônicos. O Japão acha que ele foi injustiçado na guerra porque jogaram bomba atômica lá. Mas por que o americano jogou a bomba atômica? Você tem que fazer o contraponto, né? Ouvir as opiniões diversas para fazer o contraponto, para você ter a sua opinião. Você acha que o Japão foi injustiçado? Você tem que dizer por quê. Você acha que o americano jogou a bomba lá com razão? Você tem que dizer o porquê. Embasado em coisas científicas. Né? Não é porque você achou da tua cabeça. A bomba é bonitinha, jogou lá. Não é assim. Né? Caso não haja uma forma segura para explicar os fatos, você tem que tomar cuidado com isso. Então, não coloca achismo numa pesquisa. Você pode colocar achismo na conclusão, mas baseado no fato em si. Não em um achismo baseado no achismo. Né? Isso não. Você tem que botar a sua conclusão, que é o seu achismo, e isso ninguém pode tirar de você, isso é seu. Tá? Democraticamente, você pode dizer o que você quiser, o que você achar daquilo, desde que não ofenda ninguém, enfim. Mas você pode dizer a sua opinião, né? Mas baseado em coisas que aconteceram. Não é porque o cara mandou para você no WhatsApp que o japonês não gostou da bomba por causa disso, por causa daquilo outro. Você tem que ir num site confiável e poder ler aquilo ali e formar a sua opinião. Tá? Então, para pesquisa, isso aqui é extremamente necessário. Para as fake news, como é que a gente pode tentar minimizar? Né? Verificar no site de notícias mais confiáveis do mundo. Eu botei alguns aqui. Tá? Podem ver que todos eles são internacionais. Sim. A CNN internacional, BBC internacional, Reuters internacional. Reuters. Tá? Eu não quis aqui colocar nenhum Brasil para não ter aquela bipolaridade. Exatamente. Tá? Mas, assim, tem sites no Brasil também que são confiáveis, óbvio. Tá? Então, e você confronta as informações. Se você vê que num site está dizendo uma coisa e no outro está no outro, você vai ver o terceiro, vai ver o quarto, vai ver o quinto, vai ver o 10º. É isso que é pesquisar, gente. Não é ficar em 2, 3 só. Se você não se sentiu seguro daquilo que você leu em 2, 3, 4, 5, vai para o 10º, vai para o 20º, vai para o 100º.
isso é pesquisar. Porque na hora que você for escrever a sua monografia, o seu trabalho, você tem que dizer lá a bibliografia, onde é que você pesquisou. Por que você está achando aquilo ali? Entendeu? Porque senão ninguém vai confiar naquilo que você está falando. As fontes que você achou aquelas informações. Exato. Entendeu? Você tem que dizer baseado em que você está falando aquilo ali. Que dá mais seriedade, né, ao trabalho que você está fazendo. Gente, Einstein, quando escrevia as coisas dele, ele dizia por que ele estava baseando. A gente não vai dizer em quem? Se o cara que tem ali maior porcentagem de QI usado no mundo fez isso, a gente não vai fazer? Tá? Então, nós temos que seguir, sim, as orientações anteriores. Você pode ir até contra. Eu acho que o que o Einstein disse está errado. E muita gente já fez isso. E falou que o cara estava errado e ele estava errado. Mas, para dizer que está errado, você tem que dizer o que ele disse. Olha que coisa. Para você dizer que uma pessoa está errada, você tem que mencionar o que ela disse. Senão, você não tem base para dizer. Entende? De qualquer forma, se você estiver a favor ou contra, você tem que dizer o que o porquê. O fato, o porquê. Você tem que dizer o fato, entende? Então, sempre que você não encontrar a notícia, assim, de uma forma que você confie, ou possa confiar, não repassa, não coloca, tá? Buscar essa notícia falsa em sites. Existem vários sites. Esse site aqui, gente, que eu botei, foi o único site que eu botei brasileiro, porque ele é do Conselho Nacional de Justiça. Tá? Esse site ele tem assim um aval bacana, porque ele tem do Conselho Nacional de Justiça do Brasil. Então, ali eles checam algumas informações. Vale a pena até fotografar, gente. Fotografa, então... Pode colocar no seu YouTube, pode divulgar para todo mundo. Isso aí não tem problema nenhum, não. Tá? Mas é um site que, assim, pelo menos, ele é um pouquinho Ele tira algumas dúvidas. Ele tira as mais jogadas na mídia, as que são mais divulgadas, ele tira ali essas dúvidas. Mas, gente, façam isso, vão no Google Scholar, vão nos sites internacionais de notícias, certo? O Wikipedia é legal, mas são notícias colocadas por pessoas, não é tão confiável. Você tem que ver outros sites para confiar naquilo ali que eles estão colocando. Qualquer um pode botar o que quiser no Wikipedia. Tá? Isso é um problema do Wikipedia. Mas você pode confrontar. Você leu aquilo no Wikipedia, vai em outro lugar, vê se a informação bate, se é igual. É esse o dever de um pesquisador, né? De alguém que quer saber da notícia. É você confrontar as notícias para saber se aquilo ali... Meu pai lia 3 jornais diferentes, Jornal do Brasil, O Dia e um Globo. Para saber. E às vezes ele não tinha opinião. E às vezes ele não tinha opinião dele, cada um dizia um troço. Entende? Hoje nós temos a internet inteira, nós temos o mundo na mão. Vocês podem ler. Ponta do dedo. Exato. Vocês podem pegar um jornal da França, vocês podem pegar o Times, vocês podem pegar o The Guardian. Direto na fonte. Direto na fonte. Sabe? Usa o Google Tradutor e ponto. Não sabe francês, eu também não sei. Mas eu não deixo de ler um jornal na França, eu não deixo de ler um jornal americano, eu não deixo de ler um jornal inglês, sabe? Por quê? Porque as informações estão ali. Ali você pode ter uma boa informação. Entende? Sem a ideologia que está tendo aqui no Brasil, por exemplo. Entende? Então, você tem uma informação mais confiável, na fonte mesmo. Né? Professor, nós estamos chegando vamos dizer assim, a nossa hora. Eu gostaria muito de lhe agradecer por essa brilhante palestra, porque realmente são assuntos muito sérios, muito importantes, né? A gente entender um pouco mais como funciona a instituição, né? Universidade, a importância que ela tem nas nossas vidas, não importa quem você é, e também com esse tema fake news, que realmente uma mentira pode prejudicar uma enorme quantidade de pessoas, situações, empresas, governos, né? Então, vamos tentar resgatar um equilíbrio de confiança, né? Isso é fundamental para que qualquer país possa desenvolver. E gostaria de lhe passar o microfone para suas últimas considerações, professor. Muito obrigada e, olha, parabéns pelo dia de hoje, parabéns a todos que nos assistem, professores. De coração, o microfone é seu, professor.
Obrigado, Tânia. Olha, eu agradeço muito a oportunidade de estar hoje, né? Hoje é um dia muito especial, falando sobre isso, né? Que é como você informar as pessoas, como você dar uma informação de qualidade, segura, confiável. Cada vez está mais difícil, porque você tem informação de todos os meios e mídias, né? Uhum, É difícil você filtrar e saber se a informação que está chegando para você é confiável. E dá trabalho, né? Porque você precisa buscar outras fontes para uhum, confirmar aquilo ou não, né? E nesse dia dos professores, eu acho que cabe muito essa nossa visualização do mundo que a gente tem, de uhum. informações tão diversas, umas verdadeiras, outras nem tanto, informações alteradas, né? Como eu falei, você pode pegar e falar que o Brasil é o que mais vacina no mundo em números absolutos, mas não é uma verdade porque a gente não vacina em números percentuais. Então, Uhum. fica esse joga para lá e joga para cá, qual informação serve, as duas servem, depende para quê? Qual o uso que você vai dar para elas? As duas informações têm Uhum. dados que são, você está bebendo da mesma fonte de dados, a mesma fonte de Certo. dados. Mas só que você Uhum. pode jogar a informação para cá ou para lá. Tá? Então, gente, consciência na hora que vocês forem ler alguma coisa, na hora que repassar, o que a Panê falou faz muito sentido. A gente pode destruir um país com uma informação errada, como a gente pode Certo. botar um país lá para cima com uma informação correta. Né? Vamos É verdade. visualizar isso de uma forma com mais carinho, com mais cuidado, para a gente não poder repassar coisas que possam fazer mal para alguém. Tá bom? Obrigado Uhum. para todo mundo. Tá? Parabéns, Bom, Panê. obrigada, obrigada, professor. Eu gostaria de aproveitar para convidar todos vocês no dia 22 de outubro, quando vamos ter a nossa 57ª Happy Hour com a doutora Adriana Ramos de Mello, que vai nos falar sobre 15 anos da Lei Maria da Penha, avanços e desafios. A gente se vê lá. Tchau, todo mundo. Muito obrigada. Parabéns, professores. Parabéns a todos os professores e alunos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, todos. Tchau.